Senhor meritíssimo juiz, senhores jurados, companheiros da acusação, companheiros da defesa, me impressionou bastante o fato dos meus companheiros falarem na questão da acusação dos 4 exploradores de caverna. É interessante quando a gente começa a pensar e começa a ver a questão, por exemplo, da justiça. Antes de começar e antes de abordar, eu gostaria de colocar um ponto assim: nós estamos aqui para fazer justiça. Nada mais, nada menos teria importância de estarmos aqui se não fosse a justiça. Nem meus companheiros de acusação, nem meus companheiros de defesa e nem vocês jurados estariam aqui se não fosse a questão de justiça. Ou seja, o Estado espera a justiça. Mas a justiça, ela também tem alguns parâmetros que nós precisamos observar. Nós podemos ver, por exemplo, até voltando lá, vamos falar até de Jesus mesmo, uma coisa interessante. O povo, quando estava lá nas ruas falando, crucifica, era pedido de justiça. Mas, falando nessa justiça, chegaram a soltar um criminoso chamado Barrabás, ao invés de Jesus, um inocente. E era justiça. O Estado americano, por exemplo, nós temos um relato aí de condenação de menos de uma década, 360 pessoas foram condenadas à pena de morte, falando de justiça, dos quais 25 sequer tiveram condições de trazer a papelada que pudesse inocentar o outro. Esses 25 morreram. E como é que ficaram suas famílias? Quer dizer, é um outro Estado, mas é um exemplo. Então, falando de justiça, primeiramente nós precisamos de tomar cuidado e pensar que todos nós que aqui estamos com essa finalidade de justiça. E nessa questão de justiça é importante que nós não possamos fazer a injustiça. A acusação disse uma coisa interessante: não tinha comida. Foi eles que falaram. Eu peço até licença para pegar o meu óculos, mas foi eles que falaram que não tinha, de fato não tinha, se dizia não tinha nenhum tipo de alimento, nem vegetal, nem animal e nem água. Se tivesse água, talvez até aguentasse um pouco mais. Então é interessante que nós tenhamos tudo isso para poder. Acabou a comida. Outro detalhe que a própria acusação falou: Roger foi morto por paulada, pedrada, asfixiada. Quer dizer, nem ele sabe como o Roger foi morto. Como é que você pode então chegar numa conclusão se você não sabe como uma pessoa foi morta? Qualquer um que vai para uma caverna leva uma lanterna. Isso não se diz nos relatos, mas é natural. Quem que vai ser um explorador de caverna e não tem uma lanterna, não tem uma forma de iluminar? Quem que vai ser um explorador de caverna e não tem uma lanterna, não tem uma forma de iluminar? Então não é um explorador. Quer dizer, isso daí não se fala, mas é natural que se conceda isso. E mesmo eles falam, ninguém tem prova para isso. Quer dizer, estão citando situações que nem eles sabem as provas que têm. Então, quer dizer, as fotografias conduzem de forma que nós podemos ver ali que é um sensacionalismo, de forma a tentar impressionar o jurado para uma situação que nada condiz com aquela realidade daquele pessoal que estava na caverna. Mas a gente fala, por exemplo, de como que ficou a família do Roger, mas não fala como que estaria a família dos outros 4. Nesse caso, se houver a injustiça. Porque, havendo a injustiça, eles poderiam ser condenados, poderiam injustamente, como já aconteceu, e aí sim, nós poderíamos dizer assim, que estaria até retornando, talvez, até uma pena de morte, mas não pena de morte da pessoa física, mas uma pena de morte, porque tiraria o convívio de 4 pessoas inocentes. Pessoas essas que poderiam estar em convívio com a sociedade, famílias dessas que estariam sofrendo uma calamidade por uma injustiça feita com aquelas 4 pessoas que não são assassinos. Entenda-se bem isso, não são assassinos. Eles são pessoas de bem.
Agora, na questão, já que é falar de positivismo, já que é falar da lei em si, que precisa, então vamos abordar nesse tópico, porque é isso que eu quero que os jurados se pensem dessa forma, do começo, no meio e no fim. Vocês irão ver, meus companheiros, abordar a questão de estado de necessidade, que cabe, tranquilamente cabe. Mas eu queria apenas que vocês focassem uma coisa. Quem foi que matou Roger? Será que alguém pode simplesmente falar quem foi que matou Roger? Qual desses 4 aqui matou Roger? Foi o de número 1? Foi o de número 2? Foi o explorador de número 3, número 4? Ou foi uma combinação de 2, de 4? Quem foi? Quem tem condições de falar? Ninguém pode afirmar com certeza. A própria acusação usou isso, que eles não têm nenhuma, já mataram por pedrada, já mataram por asfixia. Então como que vai fazer isso? Resultado, se não tem como apontar o agente, não pode condenar. Ou seja, isso está dito, artigo 13, não há anexo da causalidade. Ou seja, não há como nós determinar quem matou Roger. Agora, só no estado de necessidade em si, já é passivo de nós vermos. Agora, o mais importante de tudo, é que vocês pensem a respeito disso. Que ao fazer justiça, vocês estarão, sim, sendo hoje aquilo que vocês estão prontos. Ou seja, um privilégio de fazer justiça está na mão de vocês. E é isso que a gente espera dentro dessa questão, dessas 4 pessoas e as famílias que estão esperando por essa justiça. Com a palavra